Casei com meu inimigo por uma herança, mas o testamento escondia um segredo. Quando ele disse que era só um contrato, ela deveria ter acreditado. Mas aquele maldito olhar disse o contrário. E quando descobriu a verdade sobre quem ele realmente era, já era tarde demais para proteger o coração. Isabela não voltava para São Lourenço há 8 anos. 8 anos completos desde que pegou aquele voo para Lisboa. Mala cheia de sonhos e coração quebrado em pedaços que fingiu não sentir. Formou-se em arquitetura na Universidade do Porto. Fez estágio em Barcelona. Trabalhou em projetos em Paris que renderam prêmios e matérias em revistas especializadas. Construiu uma vida inteira do outro lado do Atlântico, e agora estava de volta, por causa de um funeral. O táxi subia a serra devagar, curvas fechadas cortando a neblina da manhã. Fevereiro em Minas trazia esse clima esquisito. Calor de rachar durante o dia, frio que mordia à noite. Ela olhava pela janela, reconhecendo cada detalhe da paisagem como se os 8 anos não tivessem acontecido. Ali, a entrada da Fazenda Santa Clara. Mais adiante, o mirante de onde se via o Vale do Café inteiro. E logo depois, Fazenda Boa Vista. A propriedade que o avô João Santos construiu do zero. 60 hectares de café premium, casa colonial de 200 anos restaurada, Tulha que virou centro de visitação. Tudo meticulosamente preservado, documentado, transformado em patrimônio histórico. Ou pelo menos era o que tinha sido 8 anos atrás. Isabela engoliu o nó na garganta quando o portão de ferro apareceu. Não ia chorar. Não agora. Tinha chorado o suficiente no voo de Lisboa para São Paulo. Depois no trajeto de 3 horas até essa cidade que sempre seria pequena demais para ela. É aqui mesmo, moça? O motorista perguntou freando na entrada. Não. Isabela se endireitou no banco. Segue mais 2 quilômetros. Tem um escritório de advocacia no centro. Dr. Meireles. Ela não estava pronta para encarar a fazenda ainda. O escritório era exatamente como ela lembrava. Casarão antigo pintado de branco, placa de bronze na porta, cheiro de papel velho e café forte assim que entrou. A secretária, Dona Amélia, tinha mais rugas, mas o mesmo sorriso gentil. Isabela Santos. Ela se levantou, apertando as mãos da moça com força. Meu Deus, menina, como você cresceu. Última vez que te vi, tinha o quê? 19 anos? 20? Isabela forçou um sorriso. Faz tempo mesmo. O doutor está te esperando. Pode entrar. A sala tinha cheiro de charuto e madeira encerada. Dr. Meireles estava sentado atrás da mesa antiga. Óculos na ponta do nariz, pastas empilhadas ao redor. Ele se levantou quando ela entrou, estendendo a mão. Isabela, meus sentimentos. Obrigada. Senta, por favor. Ele gesticulou para a cadeira de couro. Café? Água? Café. Sempre café. Ela se sentou, cruzando as pernas, tentando parecer mais confiante do que se sentia. O vestido preto que escolheu de manhã de repente parecia apertado demais. Ou talvez fosse só a ansiedade fechando o peito. Dr. Meireles serviu o café em xícara de porcelana. Café coado, forte, do jeito que só mineiro sabe fazer. Isabela tomou um gole. Queimou a língua. Bom, vou ser direto, Isabela. O advogado voltou para sua cadeira. Seu avô deixou testamento. Muito específico. Imaginei. Vovô sempre foi meticuloso. Essa é uma palavra delicada para descrever João Santos. Um sorriso triste passou pelo rosto do homem. Ele veio aqui 6 meses antes de morrer. Mudou o testamento completamente. Disse que tinha uma conta a acertar. Isabela franziu a testa. Conta? Com quem? A porta da sala se abriu, e Henrique Almeida entrou. Isabela sentiu o ar fugir dos pulmões. Ele estava diferente. Mais alto, talvez. Ombros mais largos. A barba por fazer que ele sempre teve aos 23 agora era aparada com precisão. Jeans escuro. Camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, botas de couro gastas, mas caras. Henrique tinha virado homem. E continuava bonito de uma forma que fazia Isabela querer socar alguma coisa. Isabela. Ele acenou com a cabeça, voz grave, controlada. Henrique. Ela não conseguiu colocar emoção nenhuma no nome. Nem calor, nem raiva. Só o nome, seco, cortante. Ele se sentou na cadeira ao lado dela. Cheiro de café torrado e terra molhada veio junto. Isabela se afastou 5 centímetros. Depois, mais 5. Dr. Meireles pigarreou. Bem,
Como ia dizendo, João Santos deixou testamento muito específico. Ele abriu uma pasta grossa tirando documentos que tinham mais páginas do que Isabela esperava. A Fazenda Boa Vista, com todas as suas terras, construções, equipamentos e investimentos, foi avaliada em 50 milhões de reais. Isabela piscou. 50 milhões? Sim. O advogado ajeitou os óculos. A fazenda cresceu muito nos últimos anos. Café premium de exportação, turismo rural, eventos corporativos. Seu avô soube fazer boas escolhas, ou melhor, ele olhou para Henrique. Soube escolher bom administrador. Henrique não reagiu. Continuou olhando para o advogado com aquela expressão neutra que Isabela sempre odiou. Impossível saber o que ele estava pensando. A questão, Dr. Meireles continuou, é que João dividiu a propriedade em 2 partes iguais. Isabela se inclinou para a frente. 2? Metade para você, Isabela Santos. Metade para Henrique Almeida. Silêncio. Isabela olhou para Henrique. Ele continuava impassível, mas uma veia pulsava em sua têmpora. Então ele já sabia. Isso não faz sentido, ela disse virando-se para o advogado. Henrique não é família. Ele é... Parou, buscando palavras. Ele é o administrador. Por que vovô deixaria metade de tudo para o homem que salvou a fazenda da falência? Henrique finalmente falou, voz baixa mas cortante. Para quem passou os últimos 8 anos acordando às 5 da manhã, visitando cada pé de café, negociando com exportadores, transformando esse lugar em referência? Isabela se virou para ele, fúria subindo quente pela garganta. Eu sei o que você fez, Henrique, mas isso não muda o fato de que... Crianças. Dr. Meireles bateu a mão na mesa. Vocês ainda brigam igual quando tinham 20 anos? Isabela fechou a boca. Henrique cruzou os braços. Agora prestem atenção. O advogado continuou. Porque vem a parte interessante. Vocês não recebem a herança automaticamente. Existem condições. Que tipo de condições? Isabela perguntou, desconfiada. Dr. Meireles tirou outro documento. Esse estava lacrado com cera vermelha. Ele quebrou o selo, desdobrou o papel e começou a ler com voz pausada. Isabela e Henrique. Se estão ouvindo isso, é porque já não estou mais aqui. E provavelmente estão brigando. Vocês sempre brigaram. Isabela sentiu lágrimas queimarem os olhos. A voz do avô parecia ecoar pelas palavras. A Fazenda Boa Vista foi minha vida. Mas aprendi que terra sem gente não vale nada. E gente sem raízes se perde. Isabela, você fugiu daqui há 8 anos. Henrique, você nunca teve lugar para chamar de lar. Então vou dar isso para vocês. Mas com uma condição. O advogado fez uma pausa dramática. Isabela estava segurando a xícara de café com tanta força que os dedos ficaram brancos. Para receber a herança, Isabela precisa morar na fazenda por 1 ano completo. 12 meses ininterruptos. E Henrique, outro silêncio. Precisa se casar com ela em até 30 dias a partir da leitura deste testamento. A xícara escorregou da mão de Isabela. Café derramou na mesa, manchando os papéis, pingando no chão. Ela não se mexeu para limpar. Não conseguia se mexer. Estava congelada, boca aberta, cérebro tentando processar o que acabara de ouvir. Desculpa, o quê? Ela finalmente conseguiu falar. Casamento. Dr. Meireles repetiu calmamente, como se estivesse falando sobre o clima. Civil. Precisa ser registrado. Certidão válida. E vocês precisam morar juntos na casa grande da fazenda pelos 12 meses completos. Isso é loucura. É testamento. O advogado começou a secar o café derramado com lenço. E é válido. Verifiquei 3 vezes. Isabela se virou para Henrique. Ele tinha os cotovelos apoiados nos joelhos, mãos entrelaçadas, olhando para o chão, músculos da mandíbula trabalhando. Você sabia? Ela acusou. Soube ontem. Ele levantou a cabeça. Dr. Meireles me chamou antes de você chegar. E você não achou que devia me avisar? Para quê? Henrique deu de ombros. Você ia rir na minha cara de qualquer jeito. E ele estava certo. Isabela ia. Ou melhor, ia querer rir. Mas agora só conseguia sentir o peso daqueles 50 milhões esmagando qualquer reação normal. Se vocês não cumprirem as condições, Dr. Meireles continuou, a fazenda será vendida. Todo o valor será doado para instituições de caridade que João especificou aqui. Vocês não ficam com nada. Nada? Isabela repetiu, voz falhando. Nada.
O advogado juntou os papéis manchados. João foi muito claro. Ou vocês fazem isso do jeito dele, ou ele garante que a fazenda vá para quem realmente precisa. Isabela encostou na cadeira. O teto do escritório girava um pouco. Ou talvez fosse ela. Difícil dizer. Eu preciso... Ela engoliu seco. Preciso de ar. Saiu da sala cambaleando, quase tropeçou na soleira da porta, chegou até a varanda do escritório e respirou fundo. Uma vez. Duas. Três. Casar com Henrique Almeida. Henrique, que ela tinha odiado desde sempre. Henrique que discutia com ela sobre tudo. Henrique que tinha olhos castanhos escuros demais e sorria de lado quando sabia que tinha vencido uma discussão. Henrique que estava parado atrás dela agora. Ela sentiu a presença dele antes de ouvi-lo. 50 milhões. Ele disse, voz neutra. Metade é 25. 25 milhões de reais, Isabela. É dinheiro suficiente para você fazer o que quiser pelo resto da vida. Ela se virou. E você acha que eu ligo para dinheiro? Não sei. Henrique deu 3 passos até ficar perto demais. Faz 8 anos que você sumiu. Não sei de nada sobre você. Então por que está considerando isso? Ele hesitou. Pela primeira vez desde que entraram naquele escritório, Isabela viu emoção no rosto dele. Só um segundo. Um flash de algo que parecia dor. Porque eu prometi para seu avô que ia cuidar da fazenda. Henrique disse baixo. E eu sempre cumpro minhas promessas. Mesmo que isso signifique se casar com alguém que você mal conhece. Mesmo que signifique aguentar você por 1 ano. Isabela riu, sem humor, só raiva. Você é insuportável. Recíproco. Ele cruzou os braços. Mas isso não muda os fatos. Temos 30 dias para decidir. Depois disso tudo acaba. A fazenda vai embora. Seu avô vira pó. E nós? Ele fez um gesto vago. Nós voltamos para nossas vidas. E se eu disser não? Então diga. Henrique deu as costas, começou a descer os degraus da varanda. Isabela ficou parada, vendo ele ir embora. Caminhada firme, ombros tensos. Ele ia mesmo embora. Ia deixar ela ali, sozinha, com essa decisão impossível. Espera. Ela chamou. Henrique parou. Não se virou. Só esperou. Isabela respirou fundo. Eu preciso de tempo. Você tem 29 dias. 29? Mas o advogado disse. Gastamos um dia inteiro nessa reunião. E então ele foi embora de verdade. Entrou em uma caminhonete preta estacionada na esquina e saiu em alta velocidade, deixando poeira vermelha no ar. Isabela ficou ali, sozinha, com uma decisão que mudaria tudo. Casar com Henrique ou perder 25 milhões. Deus, como o avô tinha conseguido fazer isso? Isabela voltou para a fazenda 3 dias depois. Não porque tinha decidido, mas porque precisava ver, precisava sentir, precisava entender o que exatamente o avô tinha criado ali. A caminhonete alugada subiu o caminho de pedras até a casa grande. Fevereiro continuava indeciso. Sol forte, mas nuvens escuras se acumulando no horizonte. Ia chover antes do anoitecer. Quando a casa apareceu, Isabela parou de respirar. Não era a mesma. Era melhor. A fachada colonial continuava lá. Paredes brancas, janelas azuis, alpendre com colunas de madeira. Mas agora tinha jardim de lavandas na entrada, iluminação embutida nos beirais, telhado sem uma telha fora do lugar. E silêncio. Isabela desceu da caminhonete devagar. Havia carros estacionados perto da tulha. Um ônibus de turismo, 3 sedãs, a caminhonete de Henrique. Vozes vinham de lá. Risos. Uma visita guiada, provavelmente. Ela caminhou até a porta da frente. Estava aberta. Entrou. O cheiro foi a primeira coisa. Café torrado, madeira antiga, flores frescas. Tinha flores em todos os cantos. Rosas brancas, lírios, arranjos que pareciam caros e delicados. A sala principal era exatamente como ela lembrava. Sofás de couro escuro, lareira de pedra, piso de tábuas corridas. Mas tudo limpo, brilhando, organizado. As fotos de família continuavam na parede. O avô jovem, a avó que morreu antes de Isabela nascer, os pais dela no dia do casamento, e uma foto nova. Isabela se aproximou. Era o avô com Henrique, os dois de pé na varanda da casa, braços nos ombros um do outro, sorrindo para a câmera. O avô devia ter uns 85 anos na foto. Henrique, talvez 25, ambos felizes. A garganta de Isabela apertou.
Ele tirou essa foto 2 meses antes de morrer. Ela se virou rápido demais, quase tropeçou. Henrique estava parado na porta da cozinha, copo de água na mão, camisa manchada de terra. Devia estar trabalhando na lavoura. Desculpa, ele disse sem parecer nem um pouco arrependido. Não queria te assustar. Não me assustou. Claro que não. Isabela virou as costas para ele, focando na foto novamente. Mais fácil do que encarar aqueles olhos castanhos que a deixavam nervosa. Você mora aqui agora? Ela perguntou. Moro, há 6 anos. Na casa do meu avô. Na casa que ele me ofereceu quando o telhado da casa de empregados desabou. Isabela fechou os olhos. Merda. Ela não sabia disso. Desculpa. Eu não... Não precisa se desculpar. Henrique se aproximou. Isabela sentiu o calor dele nas suas costas. Você não estava aqui. Não sabe de nada que aconteceu. Então me conta. Silêncio. Isabela se virou. Henrique estava a 1 metro de distância, olhando para ela com aquela expressão neutra que ela odiava. Mas havia algo por baixo. Algo que lutava para ficar escondido. Me conta o que aconteceu. Ela repetiu mais suave. Por favor. Henrique suspirou. Passou a mão pelo cabelo, deixando-o ainda mais bagunçado. Seu avô teve um derrame 5 anos atrás. Leve. Ele se recuperou, mas ficou mais lento. Não conseguia trabalhar como antes. E você assumiu. Eu já vinha assumindo aos poucos. Ele me ensinou tudo, Isabela. Desde os 13 anos. Como plantar, como colher, como negociar, como tratar a terra. Henrique olhou pela janela. Quando ele teve o derrame, eu apenas acelerei o processo. Porque ele nunca me contou. Você ligava 2 vezes por ano. Natal e aniversário dele. A acusação doeu mais do que Isabela queria admitir. Eu estava construindo minha vida. Eu sei. Henrique olhou de volta para ela. E ele sabia também. Ele sempre falava de você. Minha neta está em Lisboa. Minha neta ganhou prêmio. Minha neta desenhou o prédio que saiu na revista. Ele tinha recortes. Guardava tudo. Lágrimas queimaram os olhos de Isabela. Eu não sabia. Porque você nunca perguntou. Verdade. Cruel. Mas verdade. Um trovão roncou lá fora. A chuva começou devagar. Depois foi ficando mais forte, martelando o telhado. Fica para jantar. Henrique disse de repente. Isabela piscou. O quê? Fica. Vou fazer comida. A gente precisa conversar sobre... isso. Ele gesticulou vagamente. Sobre o testamento. Henrique. Ou você pode voltar para o hotel e pensar sozinha pelos próximos 26 dias. Ele deu de ombros. Sua escolha. Não era escolha. Não de verdade. Tudo bem. Isabela murmurou. Eu fico. Henrique cozinhava bem. Isabela não esperava isso. Mas ali estava ele, picando legumes com precisão cirúrgica, temperando frango, colocando arroz para cozinhar. Se movia pela cozinha como alguém que fazia aquilo todo dia. Aprendi sozinho. Ele disse, sem levantar os olhos da tábua. Seu avô tentou me ensinar. Queimou 3 panelas. Isabela riu sem querer. Vovô era péssimo na cozinha. Terrível. Mas fazia o melhor café que já tomei. Segredo da família. Ele nunca me contou. Contou para mim. Ciúme. Estúpido, infantil. Mas ciúme mesmo assim. Isabela estava sentada no balcão de granito, pernas balançando, copo de vinho tinto na mão. Henrique tinha aberto uma garrafa de Cabernet da própria fazenda. Sim, agora produziam vinho também. O jantar vai demorar uns 30 minutos. Ele disse, jogando frango na frigideira. Chiado, cheiro delicioso. Você pode esperar na sala se quiser. Prefiro ficar aqui. Por quê? Isabela tomou um gole de vinho. Era bom. Surpreendentemente bom. Porque se ficar sozinha, vou pensar demais. E pensar é ruim? Pensar em casar com você? Sim. Muito ruim. Henrique riu. O som foi tão inesperado que Isabela quase derrubou o copo. Também não é meu sonho, se serve de consolo. Ele disse, virando o frango. Mas 50 milhões fazem qualquer pessoa repensar seus sonhos. Você sempre foi prático. E você sempre foi teimosa. Determinada. Teimosa. Eles se encararam. Henrique com a espátula na mão, Isabela com o vinho. E pela primeira vez em 8 anos, ela sentiu algo além de raiva. Familiaridade. Como se não tivesse saído dali. Como se ainda tivesse 20 anos, brigando com ele sobre qual rota fazer na trilha ou que música tocar no rádio antigo da fazenda. Fala sério, Henrique. Isabela colocou o copo no balcão. Por que você está considerando isso? Ele desligou o fogo.
Virou-se para ela, encostando na pia, braços cruzados. Porque essa fazenda é tudo que tenho. Não é verdade. Você tem... O quê? Ele interrompeu. Uma casa que seu avô me deu porque tive pena de mim? Um salário que mal pagava as contas antes dele morrer? Nenhuma família, nenhum lugar para ir, nenhuma outra opção? Isabela ficou quieta. Henrique respirou fundo. Desculpa, não queria... Não, você está certo. Ela desceu do balcão. Eu nunca pensei na sua perspectiva. Porque você nunca precisou. Ele não disse com raiva. Só cansaço. Você sempre teve escolhas, Isabela. Sempre teve gente te apoiando, dinheiro para estudar fora, sobrenome que abre portas. E você acha que isso foi fácil? Não. Henrique se aproximou. Mas foi possível. E isso já é mais do que eu tive. Eles estavam a 30 centímetros de distância agora. Isabela conseguia ver os fios de prata começando a aparecer nas têmporas dele. As pequenas rugas ao redor dos olhos. O corte recente na sobrancelha. Como você se cortou? Ela perguntou sem pensar. Henrique tocou o ferimento instintivamente. Galho de café. Estava podando os pés perto do terreiro sul. Doeu? Tudo dói. Não estavam falando sobre o corte. Isabela sabia disso. Henrique sabia disso. Mas nenhum dos dois quebrou o silêncio que se formou. Até o timer do forno apitar. Henrique se afastou, tirando a travessa de legumes assados. Isabela voltou para o balcão, coração batendo mais rápido do que deveria. Jantar está pronto, ele disse. Comeram na varanda coberta, ouvindo a chuva cair. A comida estava deliciosa, frango macio, legumes temperados na medida, arroz soltinho. Henrique não falou muito. Isabela também não, mas era um silêncio confortável, até que não era mais. Então, Isabela largou o garfo. Se a gente fizer isso? Quando? O quê? Quando a gente fizer isso? Henrique olhou para ela. Porque nós dois sabemos que você vai aceitar. Isabela abriu a boca para discordar. Fechou. Maldição, ele estava certo. Tudo bem. Quando a gente fizer isso, quais são as regras? Regras? Sim, limites, acordos. Ela juntou as mãos. Se vamos casar de mentira, precisa ter estrutura. Henrique se recostou na cadeira, analisando ela com aquele olhar que Isabela sempre odiou. Como se estivesse lendo cada pensamento dela. Que tipo de estrutura você quer? Quartos separados. Óbvio. Nada de demonstrações públicas de afeto. Seu avô era amigo de todo mundo na cidade. Vão desconfiar se a gente não fingir. Isabela mordeu o lábio. Ele tinha razão de novo. Odiava quando ele tinha razão. Então, mínimo necessário. Ela concedeu. Segurar mão. Braço no ombro. Nada além disso. Combinado. E na frente da família? Que família? Henrique arqueou uma sobrancelha. Seus pais se foram. Você não tem irmãos. Sua tia Verônica vai ter um ataque quando souber. Mas ela sempre teve ataques. Tia Verônica. Isabela tinha esquecido dela. Ela vai contestar o testamento. Já contestou. Dr. Meireles mandou ela para casa com um processo por difamação engatilhado. Isabela sorriu. Seu avô sempre soube escolher advogados. Então é só a gente, ela disse. Nós dois. 1 ano inteiro. 12 meses. 365 dias. 8.760 horas. 525.600 minutos. Eles pararam. Olharam um para o outro. E riram. Foi estranho. Rir com Henrique. Sentir os ombros relaxarem. Ver o sorriso torto dele que sempre fazia algo estranho no estômago de Isabela. Tá bom. Ela disse, quando a risada passou. Vamos fazer isso. Tem certeza? Não. Mas vou fazer mesmo assim. Henrique estendeu a mão. Formal. Como selando um acordo de negócios. Isabela olhou para a mão dele. Calejada. Forte. Honesta. E apertou. O toque foi elétrico. Isabela soltou rápido demais. Henrique também. Ambos desviaram os olhos, fingindo que não tinha acontecido nada. Mas tinha. E os próximos 365 dias iam ser um inferno. Casaram no civil 2 dias depois. Cartório simples no centro de São Lourenço, só eles, Dr. Meireles e 2 testemunhas que o advogado recrutou na rua. Isabela usou vestido bege. Henrique estava de jeans e camisa social. Ninguém sorriu. Assinaram os papéis. O juiz disse, marido e mulher. E pronto, casados. Isabela se mudou para a fazenda na mesma tarde. Não tinha muita coisa. 2 malas de roupa, computador, tablet, alguns livros. 8 anos morando fora ensinaram ela a viajar leve.
Henrique mostrou o quarto dela. Ficava trancado até ontem. Ele disse, abrindo a porta. Era o quarto da sua avó. Isabela entrou. A cama era de casal, madeira escura, colchão novo. Tinha um armário antigo, uma escrivaninha perto da janela, cortinas de linho branco. Simples, limpo, silencioso. A janela dá para os cafezais. Henrique continuou acenando. Abre para o leste. Sol nasce direto aqui. Vovô sempre dizia que vovó acordava cedo para ver o nascer do sol. Agora você pode fazer o mesmo. Isabela colocou as malas no chão. Henrique ficou parado na porta, mãos nos bolsos. Seu quarto fica onde? Ela perguntou. Outro lado do corredor. 3 portas para a esquerda. Longe. De propósito. Eles se encararam. A implicação ficou pesada no ar. Banheiro é compartilhado. Henrique disse, quebrando o silêncio. Fica entre os 2 quartos. Vou deixar um horário para você. Não precisa. Eu acordo cedo. Eu acordo às 5. Eu acordo às 4:30. Desde quando? Desde sempre. Mentira. Mas Isabela não ia admitir que criou esse hábito só para garantir que não esbarraria nele no banheiro pela manhã. Henrique deu um sorriso de canto, como se soubesse. Tudo bem. Você primeiro então. Ele saiu, fechando a porta devagar. Isabela desabou na cama. O colchão era macio, confortável. Cheirava a lavanda. Cheirava a casa. Ela não esperava sentir isso, mas sentiu. Uma pontada no peito. Saudade de algo que nunca teve direito. Um lar estável, raízes profundas, lugar que fosse só seu. Tirou o celular do bolso. 3 ligações perdidas da tia Verônica. 2 mensagens de Marcelo, seu ex-namorado de Paris. Vi no seu Instagram que voltou para o Brasil. Tudo bem? Ela não respondeu. Não ainda. Guardou o celular, tirou os sapatos e deitou de costas olhando para o teto. Manchas de umidade formavam padrões. Isabela começou a identificar formas. Cavalo, árvore, coração partido, apropriado. A primeira semana foi estranha. Isabela e Henrique criaram rotina sem discutir. Ela acordava às 4:30, tomava banho, descia para fazer café. Henrique aparecia às 5:15. Pegava a caneca de alumínio, enchia de café preto e saía para os cafezais. Isabela ficava. Trabalhava no computador, organizava projetos antigos, respondia e-mails de clientes europeus que perguntavam quando ela voltava. Não sabia a resposta. À noite jantavam juntos. Às vezes, Henrique cozinhava. Às vezes, era Isabela. Dividiam as tarefas sem combinar. Ela lavava louça, ele secava. Ele tirava o lixo, ela varria a varanda. Marido e mulher. Mas não de verdade. A segunda semana foi mais difícil. Porque Isabela começou a notar coisas. Como Henrique cantarolava enquanto fazia café. Como ele deixava recados em post-its colados na geladeira. Reunião com o exportador. Volto tarde. Comida na geladeira. Chuva forte hoje. Não vai ter visita. Como ele sempre tirava 2 pratos na hora do jantar, mesmo quando estava com raiva dela por alguma discussão boba. E como ele olhava para ela quando achava que ela não via. Olhava de um jeito que fazia o estômago de Isabela revirar. A terceira semana, Fernanda apareceu. Isabela estava regando as lavandas quando a caminhonete vermelha parou na entrada. Mulher loira, alta, usando vestido florido e sandália cara, desceu do carro com um sorriso enorme. Oi, você deve ser Isabela. Isabela largou o regador. Sou? Ai, que legal finalmente te conhecer. A mulher se aproximou, estendendo a mão. Sou Fernanda, amiga do Henrique desde sempre. Ele me contou que vocês casaram. Que loucura, né? Amiga desde sempre. A frase ecoou na cabeça de Isabela. Prazer, ela disse, apertando a mão de Fernanda. Firme demais, talvez. Nossa, você é linda. Henrique não mentiu. Fernanda riu. Ele tá aqui? Trouxe bolo de fubá. Sei que ele adora. Claro que sabia. Ele tá na lavoura. Isabela disse, forçando um sorriso. Mas deve voltar para o almoço. Ótimo. Vou esperar então. Posso entrar? Não. Você não pode. Vá embora. Claro. Isabela levou Fernanda para dentro. A mulher se jogou no sofá como se fosse dona da casa, tirando as sandálias, colocando os pés em cima da mesinha de centro. Nossa, essa casa tá linda. Ela disse, olhando ao redor. Henrique reformou tudo. Ele é incrível, né? Tem mãos de ouro. Ele é talentoso. E agora casado. Fernanda bateu palmas. Nunca pensei que veria o dia.
Henrique sempre foi tão fechado para relacionamento. Mas você deve ter algo especial. Ele fala de você desde que se conheceram. Isabela piscou. Fala? Fala. Fernanda se inclinou. Ele sempre comentava. Isabela é teimosa. Isabela discute por tudo. Isabela me deixa louco. Mas sempre com aquele sorrisinho, sabe? Como se no fundo, ela fez um gesto vago. Ele gostasse. O coração de Isabela acelerou. Ele falava dela? Antes dela voltar? Não. Impossível. Henrique a odiava. Não odiava. Trouxe bolo? Henrique apareceu na porta, suado, camisa colada no corpo, cabelo bagunçado. Ele olhou para Fernanda, depois para Isabela, e algo passou pelo rosto dele. Culpa. Trouxe. Fernanda pulou do sofá, correndo para abraçar ele. Seu favorito. Isabela viu o abraço. Viu como Fernanda segurou Henrique por 3 segundos a mais que o necessário, como a mão dela passou pelo ombro dele, lenta, familiar. E sentiu ciúme, queimando, irracional, inegável. Não fazia sentido. Henrique não era dela. Não de verdade. Eram só um contrato. 1 ano. 365 dias que iam passar e então cada um seguiria sua vida. Mas porra, por que Fernanda ainda estava tocando nele? Isa. Henrique se soltou do abraço. Você conheceu a Fernanda? Isa. Ele nunca tinha a chamado assim. Conheci. Isabela disse controlando a voz. Ela parece ótima. Ela é. Henrique sorriu para Fernanda. A melhor amiga que alguém pode ter. Amiga. Ele enfatizou a palavra. Fernanda não percebeu. Ou fingiu não perceber. Ela puxou Henrique pelo braço. Vem, vamos comer bolo. Quero ouvir tudo sobre o casamento. Cadê as fotos? Tiveram festa? Lua de mel? Henrique olhou para Isabela por cima do ombro enquanto Fernanda o arrastava para a cozinha. E naquele olhar tinha um pedido de desculpas. Isabela ficou ali, sozinha na sala, ouvindo a risada de Fernanda ecoando pela casa. Respirou fundo. 1, 2, 3. Não era ciúme. Não podia ser. Mas era. E isso era um problema. Fernanda ficou até o jantar. Isabela tentou se ocupar. Respondeu e-mails, editou um projeto, organizou a biblioteca do avô. Mas toda hora escutava a risada de Fernanda vindo da cozinha, ou da varanda, ou do escritório onde Henrique mostrava as contas da fazenda. Mostrava as contas, para Fernanda, como se ela tivesse direito de ver, como se ela fizesse parte daquilo. Isabela estava revirando uma gaveta cheia de fotos antigas quando Henrique apareceu. Ela foi embora. Isabela não levantou os olhos. Legal. Isabela. Eu disse que é legal, Henrique. Não precisa explicar. Eu não ia explicar. Então por que está aqui? Silêncio. Isabela finalmente olhou para cima. Henrique estava encostado no batente da porta, braços cruzados, expressão ilegível. Você está com ciúme. Ele disse. Não estou. Está. Não estou, porra. Isabela jogou a foto que segurava de volta na gaveta. Por que eu teria ciúme de você e da sua amiga de infância que claramente é apaixonada por você? Ela não é... Henrique, eu tenho olhos. Ele suspirou, passou a mão pelo cabelo, caminhou até a escrivaninha e sentou na beirada, perto demais dela. Fernanda e eu crescemos juntos. Ele disse devagar. Nossas mães trabalhavam na mesma casa. Quando minha mãe morreu, a mãe dela me acolheu por um tempo. Fernanda é... Ela é importante para mim. Eu sei. Mas não daquele jeito. Isabela olhou para ele. Henrique segurou o olhar. Eu nunca senti nada romântico por Fernanda. E ela sabe disso. Ela tem namorado, inclusive. Mora em Belo Horizonte. Vem visitar de vez em quando. Então por que você não contou isso quando ela chegou? Porque... Ele hesitou. Porque eu não sabia que era importante. Não é. Claramente é. Eles se encararam. Isabela conseguia sentir o calor saindo do corpo dele. Cheiro de terra e café, e algo que era só Henrique. Eu não estou com ciúme. Ela repetiu, mais suave. Tá bom. Eu só... não gosto quando alguém invade meu espaço. Nosso espaço. O quê? É nosso espaço agora. Henrique tocou a mão dela. Rápido. Leve. Você mora aqui. Esta casa é sua também. E se você não quer visita, eu não trago visita. Isabela olhou para a mão dela onde ele tinha tocado. Ainda sentia o fantasma do toque. Tudo bem. Ela murmurou. Pode trazer Fernanda. Ela parece legal. Ela é. E eu não estava com ciúme. Eu sei. Mentira. Ambos sabiam que era mentira.
mas deixaram passar. Henrique se levantou, caminhando até a porta. Parou no batente. Isa. Sim? Obrigado por ficar. Ele saiu antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava. Isabela ficou ali, coração batendo forte demais, mão ainda quente onde Henrique tinha tocado. 3 semanas de casamento, 49 semanas para ir, e ela já estava ferrada. Henrique sumiu no dia seguinte. Isabela acordou às 4:30 como sempre, desceu para fazer café, mas a cozinha estava vazia. Nenhum bilhete na geladeira, nenhum barulho vindo da casa. A caminhonete dele não estava estacionada no lugar de sempre. Ela ligou. Caiu na caixa postal. Mandou mensagem. Nada. Esperou. Nada. Às 8 da manhã, quando Isabela já estava considerando ligar para a polícia, Henrique apareceu. Caminhonete subindo o caminho devagar, estacionando torto perto do barracão. Isabela saiu correndo da casa. Onde você estava? Henrique desceu do carro. Tinha os mesmos jeans de ontem, mesma camisa, barba por fazer, olhos vermelhos. Precisava pensar. Pensar. Isabela se aproximou. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Achei que... Que o quê? Henrique se virou para ela. Que eu tinha fugido. Abandonado você aqui? Sim. Porra, Isabela. Ele passou as 2 mãos pelo rosto. Eu não sou assim. Como eu vou saber? A gente mal se conhece. Erro. Isabela viu o momento exato em que as palavras atingiram Henrique, como uma bala. Certeira. Dolorosa. Você tem razão. Ele disse voz baixa. A gente não se conhece. Somos 2 estranhos forçados a casar por causa de dinheiro. Henrique, eu não quis dizer... Não, é verdade. Ele caminhou para a casa. Desculpa por te preocupar. Não vai acontecer de novo. Isabela ficou parada ali, sozinha, com a sensação de que tinha acabado de estragar algo importante. A tensão durou 3 dias. Henrique evitava ela. Acordava antes das 5, voltava depois das 10 da noite, jantava sozinho no escritório. Quando cruzavam no corredor, ele acenava com a cabeça e seguia em frente. Isabela odiava. Odiava o silêncio. Odiava comer sozinha. Odiava sentir falta dele. Mas principalmente odiava que a culpa era dela. No 4º dia, ela decidiu consertar. Preparou o jantar completo. Frango assado com alecrim, purê de mandioquinha, salada de tomate com manjericão. Abriu a garrafa de vinho mais cara que encontrou na adega. Colocou vela na mesa. E esperou. Henrique chegou às 9. Suado, cansado, cheirando a terra. Parou quando viu a mesa posta. O que é isso? Jantar. Isabela se levantou. Fiz para nós 2. Isabela, por favor. Ela puxou a cadeira. Senta. Henrique hesitou, mas sentou. Isabela serviu o prato dele. Depois o dela. Sentou em frente. Respirou fundo. Desculpa, ela disse. Pelo que falei no outro dia. Você não é estranho. Você parou, buscando palavras. Você é alguém que eu deveria ter conhecido melhor há muito tempo. Henrique não respondeu. Pegou o garfo. Comeu um pedaço de frango. Mastigou devagar. Está bom, ele disse finalmente. Obrigada. Você cozinha melhor do que eu esperava. Você também. Um sorriso pequeno passou pelo rosto dele. Isabela relaxou os ombros. Henrique, Ela tomou um gole de vinho. Eu quero saber. Sobre você. Sobre o que aconteceu depois que eu fui embora. Ah, por quê? Porque passamos 8 anos brigando. E agora passamos 3 semanas fingindo que somos casados. E eu ainda não sei. Ela fez um gesto vago. Nada de verdade sobre você. Henrique largou o garfo. Pegou a taça de vinho. Tomou um longo gole. O que você quer saber? Tudo. Tudo é muita coisa. Então começa pelo importante. Silêncio. Henrique olhou pela janela. A noite estava clara, lua cheia iluminando os cafezais. Isabela podia ver o reflexo do rosto dele no vidro. Cansado. Envelhecido. Mas ainda bonito. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Ele começou. Câncer. Foi rápido. 3 meses do diagnóstico até... Parou. Até o final. Isabela fechou os olhos. Ela sabia disso. Mas ouvir da boca dele era diferente. Seu avô era amigo dela. Henrique continuou. Ele vinha visitar no hospital. Levava flores. Conversava. Quando ela morreu, ele me ofereceu trabalho aqui na fazenda. Só até você se recuperar. Ele disse. Henrique riu sem humor. Isso foi há 20 anos. Você nunca quis sair? Toda hora.
Nos primeiros anos eu planejava fugir. Ir para São Paulo, Rio, qualquer lugar longe daqui. Ele tomou mais vinho. Mas seu avô, ele tinha um jeito. Ele fazia você se sentir importante. Necessário. Como se a fazenda não pudesse existir sem você. Ela não pode. Isabela disse suavemente. Não sem você. Henrique finalmente olhou para ela. Eu estava aqui quando ele teve o derrame. Isabela se inclinou para a frente. O primeiro derrame? Não. O último. A voz dele ficou mais baixa. O que matou ele? Oh, Henrique. A gente estava no terreiro. Ele queria mostrar os novos grãos que tinham chegado da Etiópia. Íamos testar torrefação diferente. Henrique respirou fundo. Ele estava no meio de uma frase, falando sobre a acidez do café. E de repente, parou. Olhou para mim. Tentou falar. Não saiu nada. Lágrimas queimaram os olhos de Isabela. Ele caiu nos meus braços. Henrique continuou. Eu liguei para a ambulância. Fiz massagem cardíaca. Respiração boca a boca. Tudo o que aprendi. Pausa. Não funcionou. Não foi sua culpa. Eu sei. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Mas isso não muda o fato de que eu estava lá, vendo. E não consegui fazer nada. Isabela se levantou. Caminhou até ele. Sem pensar, colocou a mão no ombro dele. Henrique congelou. Você fez tudo o que podia, ela disse. Meu avô sabia disso. Você não estava aqui. Não, mas conheço ele. E sei que ele te amava. Isabela apertou o ombro de Henrique. Ele não teria deixado metade da fazenda para você se não acreditasse que você merece. Henrique cobriu a mão dela com a dele. O toque foi diferente dessa vez. Não elétrico. Só quente. Reconfortante. Real. Eu sinto falta dele toda hora. Henrique murmurou. Acordo de manhã e espero ver ele na cozinha, fazendo café, queimando panela. Isabela riu. Chorando, mas riu. Eu também. Eles ficaram assim por um tempo. Isabela de pé, mão no ombro de Henrique. Henrique sentado, segurando a mão dela. Em silêncio, até Henrique falar de novo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Isabela se afastou um pouco, mas não soltou a mão dele. O quê? Henrique se virou na cadeira encarando ela. Olhos escuros. Sérios. Carregados de algo que Isabela não conseguia identificar. Minha mãe não era só funcionária da fazenda. Ele disse. Ela e seu avô eram próximos. Próximos como? Próximos como... Henrique respirou fundo. Como ela me teve aos 23 anos. Solteira. Sem pai registrado na certidão. O mundo parou. Isabela piscou. Uma vez. Duas. Tentando processar. Você está dizendo que João Santos era meu pai? Sim. Não, não podia ser. Mas ele nunca te reconheceu? Nunca falou nada? Ele não podia. Henrique soltou a mão dela, se levantando. Sua avó ainda era viva quando eu nasci. E ela era tradicional. Católica. Nunca aceitaria. Então minha mãe e seu avô decidiram guardar segredo. Isabela encostou na mesa. As pernas não estavam firmes. Por quanto tempo você soube? Desde os 13 anos. Minha mãe me contou antes de morrer. Henrique caminhou até a janela. Ela disse que João queria me criar. Queria me reconhecer. Mas ela não deixou. Disse que era melhor assim. Menos complicado. Então você... Sou seu meio-irmão. Henrique se virou. Tecnicamente. A sala girou. Isabela se sentou pesadamente na cadeira. Meio-irmão. Henrique era seu meio-irmão. E eles estavam casados. Puta merda. Ela sussurrou. Sim. Por que você não me contou antes? Porque não mudava nada. Henrique se aproximou dela. Legalmente. Eu sou só o administrador. Não tenho direitos. Nenhum vínculo oficial com João Santos além do trabalho. Mas o testamento é a forma dele de consertar isso. De me dar o que sempre foi meu por direito. Henrique ajoelhou na frente dela. Isabela, olha para mim. Ela olhou. Olhos castanhos escuros, cheios de medo. Nós não somos irmãos de verdade. Ele disse. Não na forma que importa. Eu nunca te vi assim. Nunca. Parou. Nunca senti nada fraternal por você. O coração de Isabela acelerou. Como você me via então? Henrique sorriu. Triste. Derrotado. Como a garota que eu nunca podia ter. E então, Isabela entendeu. Tudo. As brigas. A tensão. O jeito que ele olhava para ela. O jeito que ela se sentia quando ele estava perto. Não era ódio. Nunca tinha sido ódio. Henrique.
Você não precisa dizer nada. Ele se levantou. Eu só achei que você merecia saber a verdade antes de continuar com isso. Ele ia embora. Ia sair daquela sala e deixar ela ali, sozinha com essa bomba de informação. Isabela se levantou rápido demais. Tonta, mas firme. Espera. Henrique parou. Ela respirou fundo. Eu preciso processar isso. Mas não quero que você vá embora de novo. Não sem falar comigo primeiro. Tá bom. E Henrique? Sim? Obrigada. Por confiar em mim. Ele não respondeu. Só acenou com a cabeça e saiu. Isabela ficou ali, sozinha, na sala iluminada por velas, com a comida esfriando e com a verdade queimando no peito. Henrique era seu meio-irmão. E ela estava apaixonada por ele. Isabela não dormiu. Ficou acordada a noite inteira, olhando para o teto, mente girando em círculos. Henrique, meio-irmão, testamento, 50 milhões, casamento, 1 ano. Tudo era mentira. Ou tudo era verdade demais. Às 4 da manhã, desistiu de dormir. Levantou, tomou banho frio, desceu para a cozinha. Fez café forte o suficiente para acordar os mortos. Henrique já estava lá, sentado na mesa, copo de água na frente, ainda de roupa de dormir, shorts de moletom, camiseta velha, cabelo completamente bagunçado. Não conseguiu dormir? Ele perguntou sem olhar para ela. Não. Você? Não. Isabela se serviu de café, sentou na cadeira em frente a ele, tomou um longo gole, queimou a língua de novo. Bom, preciso saber uma coisa, ela disse. O quê? O advogado sabe? Sobre você e meu avô? Henrique finalmente olhou para ela. Dr. Meirelles sabia desde sempre. Ele era o advogado do João há 40 anos. Ele sabia de tudo. E ele não achou problemático? Fazer a gente casar sendo meio-irmãos? Henrique terminou. Ele achou. Mas o testamento é legal. Não há vínculo de sangue comprovado. Eu não fui reconhecido. Então, tecnicamente não somos nada. Exato. Silêncio. Isabela tomou mais café. Henrique olhava para as próprias mãos. Tem mais alguma coisa que você não me contou? Ela perguntou. Algum segredo escondido? Filhos ilegítimos? Dívidas com o crime organizado? Henrique sorriu sem humor. Não. Tem certeza? Tenho. Ele se levantou jogando a água fora na pia. Já despejei todos meus segredos em você. Agora sou um livro aberto. Livro aberto. É. Isabela se levantou também. Colocou a xícara na mesa. Caminhou até Henrique. Então me diz uma coisa. O quê? Você se arrepende? Henrique franziu a testa. De quê? De ter me contado. De ter aceitado esse casamento. Ela gesticulou vagamente. De tudo isso. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para ela. Realmente olhou. Como se estivesse memorizando cada detalhe do rosto dela. Não. Ele disse finalmente. Eu não me arrependo de nada. E então saiu. Deixou Isabela ali, sozinha, com o coração batendo forte demais. A 5ª semana começou estranha. Isabela tentava agir normal. Acordava cedo, trabalhava, jantava com Henrique. Mas tudo parecia diferente agora, carregado de significado. Quando Henrique encostava nela por acidente, Isabela sentia choque elétrico. Quando ele ria de alguma coisa, ela memorizava o som. Quando ele olhava para ela por mais de 3 segundos, ela esquecia como respirar. Estava piorando. E Isabela não sabia o que fazer. No 10º dia depois da confissão, ela decidiu investigar. Entrou no escritório do avô, que agora era de Henrique também, e começou a procurar. Documentos, fotos, qualquer coisa que confirmasse a história. Encontrou na 3ª gaveta. Envelope amarelado, papel frágil, carta escrita à mão com a letra do avô. Maria, não posso te dar meu sobrenome. Não posso reconhecer nosso filho publicamente. Mas posso te dar meu coração. E posso prometer que vou cuidar de vocês dois até o fim dos meus dias. Henrique vai crescer forte, inteligente. Bom, assim como você. E quando eu morrer, vou garantir que ele receba o que sempre foi dele. Com amor, João. Isabela leu 3 vezes. Depois 4. Depois parou de contar. As lágrimas vieram antes que ela pudesse evitar. O avô amou a mãe de Henrique. Amou mesmo. Não foi erro, não foi fraqueza. Foi amor de verdade. E ele carregou esse segredo por 30 anos. Você encontrou. Isabela se virou rápido demais, escondendo a carta atrás das costas.
Henrique estava parado na porta, braços cruzados, expressão cansada. Desculpa, eu não devia ter mexido nas suas coisas. Não são minhas coisas, são nossas. Ele se aproximou. E eu esperava que você fosse procurar eventualmente. Isabela estendeu a carta. Henrique pegou, leu em silêncio, dobrou de novo com cuidado. Minha mãe guardou isso a vida inteira, ele disse. Eu achei depois que ela morreu. Estava embaixo do colchão dela, junto com 3 outras cartas iguais. Ele realmente amou ela. Sim, e ela amou ele. Também. Isabela respirou fundo. Como você lida com isso? Saber que você é resultado de um amor impossível. Henrique olhou para ela. E naquele olhar tinha tanta dor que Isabela sentiu no próprio peito. Porque eu entendo o que é amar alguém que você não pode ter. A sala ficou quieta. Tão quieta que Isabela conseguia ouvir o próprio coração batendo. Henrique, eu não deveria ter falado isso. Ele guardou a carta de volta na gaveta. Desculpa. Esquece. Não. Isabela segurou o braço dele. Não vou esquecer. Ele parou. Não se virou. Só parou. Você não precisa fazer isso. Ele disse, voz baixa. Não precisa fingir que sente algo só porque eu fui idiota o suficiente para admitir. Eu não tô fingindo. Henrique se virou lentamente. O quê? Isabela respirou fundo. Agora ou nunca. Eu não tô fingindo nada. Ela forçou as palavras para fora. Eu também sinto. Isabela, desde sempre. Desde a primeira vez que você me respondeu mal aos 18 anos. Desde aquela briga idiota sobre qual trilha fazer. Desde... Ela riu, sem humor. Desde sempre. Henrique deu um passo para frente. Você não pode falar isso. Por quê? Porque a gente é... Nós somos... Somos o quê? Meio irmãos que nunca viveram como irmãos? Estranhos que moram juntos por causa de herança? Isabela deu um passo também. Ou somos 2 pessoas que passaram anos fugindo do que sentiam porque era assustador demais? Henrique fechou os olhos. Não é simples assim. Eu sei. Se alguém souber a verdade, ninguém vai saber. Isabela colocou a mão no peito dele. Sentiu o coração batendo forte. O segredo morreu com meu avô e com sua mãe. Só sobrou a gente. Isabela, me beija. Ela sussurrou. Henrique abriu os olhos. E naquele olhar tinha guerra. Desejo contra a razão. Vontade contra medo. Se eu te beijar, ele disse, voz rouca, não vai ser de mentira. Não vai ser por causa do testamento ou dos 12 meses. Vai ser porque eu quero. Porque eu preciso. Porque eu passei 8 anos me convencendo que isso nunca ia acontecer. Então me beija de verdade. E ele beijou. Não foi gentil. Não foi romântico. Foi urgente. Desesperado. Anos de tensão explodindo em um único momento. Isabela segurou o rosto dele, puxando mais perto. Henrique a prensou contra a mesa. Mãos na cintura dela, na nuca dela, em todo lugar ao mesmo tempo. Ela abriu a boca. Ele aprofundou o beijo. Línguas se encontrando, dentes raspando, respiração falhando. Isabela sentiu tudo, o calor, a urgência, o jeito que o corpo dele encaixava perfeitamente no dela, como se fossem feitos para isso. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Henrique encostou a testa na dela. Porra, ele murmurou. A gente tá ferrado. Completamente. Eles se encararam, olhos nos olhos, respirações misturadas, e riram. Porque era ridículo, porque era impossível, porque era a coisa mais certa que Isabela já tinha sentido na vida. E agora? Ela perguntou. Henrique beijou ela de novo, mais suave dessa vez, demorado. Agora, ele disse contra os lábios dela, a gente para de fugir. Durou 4 dias. 4 dias de beijos roubados na cozinha, de mãos entrelaçadas embaixo da mesa durante o jantar, de olhares que diziam mais que palavras. 4 dias de Isabela acordando com um sorriso no rosto. Até que explodiu. Tia Verônica apareceu sem avisar. Isabela estava na varanda tomando café quando a Mercedes preta parou na entrada. A mulher que saiu do carro tinha cabelo loiro platinado, tailleur rosa, salto alto que afundava na terra, completamente inadequada para uma fazenda. Isabela! Ela gritou, voz estridente. Precisamos conversar. Henrique apareceu na porta, só de calça de moletom, sem camisa, cabelo molhado do banho. Quem é? Ele perguntou. Minha tia. Merda. Verônica subiu os degraus da varanda como se estivesse invadindo o território inimigo. Você!
Ela apontou para Henrique. Vista uma camisa. Tem decência. Henrique arqueou uma sobrancelha, mas não se mexeu. É minha casa. Por enquanto. Isabela se levantou, colocando-se entre eles. Tia Verônica. Que surpresa. Não finja educação comigo, menina. A mulher cruzou os braços. Eu soube do seu casamentinho. Do testamento. De tudo. Então não preciso explicar. Explicar? Você precisa se explicar. Verônica olhou para Henrique com nojo. Casar com um empregado? Com o filho bastardo que João criou por pena? Isabela sentiu Henrique ficar rígido atrás dela. Cuidado, ela disse, voz baixa. Muito cuidado com o que vai falar. Ou, o quê? Você vai me expulsar? Verônica riu. Essa fazenda deveria ser minha. Eu sou filha legítima de João. Eu mereço essa herança. Não você, e muito menos. Ela gesticulou para Henrique. E... ele. Meu avô decidiu diferente. Seu avô estava senil, manipulado por esse... Termine essa frase. Henrique disse, se aproximando. Eu te desafio. Verônica recuou um passo, mas manteve a pose. Vou contestar. Vou levar isso para a justiça. Vou provar que esse casamento é fraude. Boa sorte, Isabela disse, cruzando os braços. O advogado já te avisou das consequências. Dr. Meireles é comprado. Sempre foi amigo de João. E você é amarga. Sempre foi. Silêncio. Verônica olhou para Isabela, depois para Henrique, depois de volta para Isabela. E sorriu. Um sorriso venenoso. Vocês estão juntos de verdade, não estão? Isabela não respondeu. Não é só pelo dinheiro. Verônica se aproximou, olhos brilhando. Você se apaixonou pelo empregado. Ele não é empregado, ele é dono. E você é patética. Henrique deu um passo à frente, mas Isabela o segurou. Vai embora, Verônica. Ela disse. Antes que eu chame a polícia. Por quê? Tá com medo do que eu posso descobrir? A mulher inclinou a cabeça. Porque eu vou descobrir, Isabela. Vou cavar. Vou investigar. Vou achar a prova de que esse casamento é mentira. Boa sorte. Você vai precisar. Verônica desceu os degraus pisando duro. Entrou no carro. Acelerou levantando poeira. Isabela esperou até ela sumir completamente. Então desabou. Henrique a segurou antes que caísse. Ei, olha para mim. Ele virou o rosto dela. Respira. Ela vai destruir tudo. Não vai. Vai. Ela vai investigar. Vai descobrir sobre você e meu avô. Vai. Isabela. Henrique segurou o rosto dela com as duas mãos. Ela não vai descobrir nada. Não há nada para descobrir. Nenhum registro. Nenhuma prova. Só a palavra de duas pessoas mortas. E se ela achar as cartas? Ela não vai achar. Ele beijou a testa dela. Eu prometo. Mas a promessa não acalmou Isabela. Porque no fundo, ela sabia. Verônica era persistente, raivosa e rica o suficiente para pagar qualquer investigador. Era questão de tempo. Os 3 dias seguintes foram silenciosos. Henrique tentava agir normal. Trabalhava nos cafezais, voltava para jantar, beijava Isabela antes de dormir. Mas Isabela via a atenção nos ombros dele. O jeito que ele verificava o celular toda hora. Como ele olhava pela janela como se esperasse Verônica aparecer de novo. E ela sentiu medo. Medo de perder ele. Medo de perder a fazenda. Medo de que tudo explodisse e não sobrasse nada. No 4º dia, Isabela tomou uma decisão. Esperou Henrique sair para os cafezais. Pegou o celular. Ligou para Marcelo. Ele atendeu no 3º toque. Isa. Finalmente. Pensei que tinha me esquecido. Oi, Marcelo. Ela se sentou na cama. Desculpa não ter respondido antes. As coisas ficaram complicadas. Eu vi. Pausa. Você casou? Eu. Sim. Com quem? É complicado. Tudo com você é complicado. Ele suspirou. Mas você parece feliz nas fotos que sua tia postou. Isabela congelou. Que fotos? As que ela marcou você, uns 3 dias atrás. Isabela abriu o Instagram. Procurou o perfil de Verônica. E lá estavam. Fotos dela e Henrique. Na varanda. Ele sem camisa. Ela sorrindo. Os dois claramente confortáveis demais. E a legenda. Minha querida sobrinha e seu novo marido. Que interessante casar tão rápido depois de herdar fortuna. Mas questões familiares. Investigando. E verdade vai surgir. Puta merda. Isabela sussurrou. Isa, você tá bem? Não. Ela desligou. Correu para o cafezal.
Encontrou Henrique perto do terreiro sul, inspecionando grãos. Henrique. Ele se virou, viu o rosto dela e deixou a saca cair. O que aconteceu? Verônica postou fotos, nossas fotos, no Instagram. E ela tá implantando dúvida, tá fazendo as pessoas acharem que nosso casamento é fraude. Henrique limpou as mãos no jeans. Isabela, calma. Não dá pra ficar calma. Ela mostrou o celular. Olha os comentários, olha o que as pessoas estão falando. Henrique leu. O rosto foi ficando mais sério. Casamento de interesse. Ela só quer dinheiro. Ele se vendeu. Henrique devolveu o celular. Isso não importa. Como não importa? Porque eles não sabem de nada. Ele segurou os ombros dela. Eles não sabem o que a gente sente. Não sabem o que aconteceu. Não sabem, mas vão descobrir. Lágrimas queimaram os olhos de Isabela. Verônica não vai parar até destruir tudo. Então a gente luta. Como? Juntos. Henrique puxou ela para um abraço. Como a gente devia ter lutado desde o começo. Isabela encostou o rosto no peito dele. Sentiu o coração batendo. Forte, firme, real. Eu não quero te perder. Ela sussurrou. Você não vai me perder. Promete? Henrique afastou ela o suficiente para olhar no rosto dela. Eu prometo. E ele a beijou. Ali no meio do cafezal. Com o sol batendo forte. Com os trabalhadores podendo ver. Porque não importava mais. Nada importava exceto eles dois. Até o celular de Henrique tocar. Ele se afastou atendendo. Alô? Isabela viu o rosto dele mudar. Ficar pálido. Tenso. Quando? Ele perguntou. Onde? Pausa. Tá bom, eu vou. Agora. Desligou. Olhou para Isabela. Dr. Meirelles quer nos ver. Urgente. Por quê? Verônica entrou com processo, contestando o testamento. O chão sumiu debaixo dos pés de Isabela. Ela conseguiu? Ela tentou. Henrique pegou a mão dela. Mas o advogado disse que tem algo para nos mostrar. Algo que João deixou. Para esse caso específico. O que é? Ele não disse. Só falou que a gente precisa ir agora. Eles correram para a caminhonete. Dirigiram em silêncio. Isabela segurava a mão de Henrique tão forte que os dedos ficaram brancos. Quando chegaram no escritório, Dr. Meirelles os esperava com pasta lacrada. Sentem. Ele disse, sério. Eles sentaram. João me deu isso 6 meses antes de morrer. O advogado começou. Disse que só podia abrir se Verônica contestasse. Bem, ela contestou. Ele quebrou o lacre. Tirou o envelope. Dentro tinha documento. E foto. Isabela pegou a foto primeiro. Era o avô. Com uma mulher. Beijando. A mulher era a mãe de Henrique. Isso é... Isabela começou. Prova. Dr. Meirelles terminou. De que João e Maria tiveram relacionamento. De que Henrique tem direito sim à herança. Mas ele não foi reconhecido. Não precisava. O advogado mostrou o documento. João deixou o DNA guardado. Do dele e do Henrique. Feito há 10 anos atrás. Eu testemunhei. Tá tudo legalizado. Henrique pegou o documento com mão tremendo. Ele fez teste de DNA? Fez. Quis garantir que se um dia alguém contestasse, haveria prova científica. Eu não sabia. Ele não queria que você soubesse. Dr. Meirelles deu um sorriso triste. Ele queria proteger você até o fim. Isabela olhou para Henrique. Viu a lágrima escorrer pelo rosto dele. Isso significa, ele começou, que você é filho legítimo de João Santos, que você tem direito total à herança, e que o casamento de vocês é válido independente de qualquer contestação. Silêncio. Henrique largou o papel, cobriu o rosto com as mãos, e chorou. Isabela o abraçou. Forte, firme. Acabou. Ela sussurrou. Acabou. Mas quando olhou para o advogado por cima do ombro de Henrique, viu que ele estava sério demais. Tem mais alguma coisa? Ela perguntou. Dr. Meirelles hesitou. Tem. Outra coisa que João pediu para eu dar só agora. Ele tirou carta lacrada, com os nomes deles escritos à mão. Isabela e Henrique. Isabela pegou a carta com mão tremendo. Henrique limpou os olhos, endireitando-se na cadeira. Posso abrir? Ela perguntou ao advogado. É de vocês. João disse que era para ler quando a primeira crise viesse. Dr. Meirelles se levantou. Vou sair. Dar privacidade. Ele fechou a porta ao sair. Isabela e Henrique ficaram sozinhos. Ela olhou para o envelope. Cera vermelha no lacre. A mesma que no testamento. Você quer que eu leia?
Ela perguntou. Vamos ler juntos. Isabela quebrou o selo. Desdobrou o papel. A letra do avô era firme, clara, escrita com tempo e cuidado. Ela começou a ler em voz alta. Isabela e Henrique, se estão lendo isso, é porque algo deu errado. Verônica contestou. Ou alguém descobriu a verdade. Ou vocês brigaram e pensaram em desistir. Não desistam. Isabela, eu te conheço desde bebê. Você sempre foi teimosa. Sempre quis fazer tudo do seu jeito. Sempre correu de qualquer coisa que parecesse permanente. Mas essa fazenda é permanente. E Henrique também é. Henrique, meu filho. Sim, meu filho. Porque não importa o que os papéis dizem, você sempre foi meu. Desde o dia que nasceu. Desde que sua mãe me mostrou aquele bebê de olhos enormes, chorando no colo dela. Eu amei sua mãe, Henrique. Amei de verdade. Não foi erro. Não foi fraqueza. Foi a coisa mais certa que fiz na minha vida. E você é a prova disso. Isabela, antes que pergunte, não. Você e Henrique não são irmãos de sangue o suficiente para importar. Fiz testes. Consultei médicos. Geneticamente, vocês são mais distantes que primos de segundo grau. Mas emocionalmente, vocês são almas que se encontram. Eu vi. Eu sempre vi. Desde aquela primeira briga quando Isabela tinha 18 e Henrique 20. Sobre qual trilha fazer no mato. Sobre música no rádio. Sobre nada. Vi o jeito que vocês se olhavam quando achavam que ninguém via. Vi a tensão. A atração. O medo. E eu entendi. Porque eu também tive medo. Medo de amar Maria. Medo de assumir Henrique. Medo de magoar pessoas que amava para ficar com quem realmente queria. E o que me arrependo? De não ter tido coragem antes. Passei 30 anos escondendo. 30 anos fingindo que Henrique era só empregado. Que Maria era só funcionária. Que o amor não existia porque era inconveniente. Não cometam meu erro. Isabela, você passou 8 anos fugindo desta fazenda porque estava fugindo de você mesma. Fugindo do medo de criar raízes. De admitir que pertence a algum lugar. Você pertence aqui. Com Henrique. Sempre pertenceu. Henrique, você passou a vida inteira achando que não merecia nada. Que era só o bastardo. O filho da empregada. O garoto de pena. Você é meu filho. É dono desta terra tanto quanto Isabela. E merece ser feliz. Os dois merecem. Então parem de lutar contra isso. Parem de ter medo do que as pessoas vão pensar. Do que Verônica vai dizer. Do que a sociedade vai julgar. Vivam. Amem. Sejam felizes. E cuidem da fazenda. Não pelo dinheiro. Mas porque é casa de vocês. Com amor. João Santos PS. O café está escondido atrás da quarta tábua do assoalho do escritório. As cartas de Maria também. Ninguém mais sabe disso. Guardem bem. Isabela terminou de ler. Ficou em silêncio. Henrique também. Até que ele começou a rir. Não era risada feliz. Era risada de quem está no limite. De quem não sabe se chora ou ri, então escolhe os dois. Ele sabia. Henrique disse. O tempo todo ele sabia. Sobre a gente? Sobre tudo. Henrique pegou a carta, relendo. Ele sabia que você fugia, que eu me achava indigno, que a gente sentia algo. Isabela cobriu o rosto com as mãos. Eu sou tão óbvia assim? Nós dois somos. Henrique segurou a mão dela, puxando para baixo. Isabela, olha para mim. Ela olhou. Olhos castanhos, úmidos, vulneráveis. Ele deu permissão. Henrique disse. Ele disse que é tudo bem, que a gente pode. Eu sei. Então por que você ainda parece assustada? Isabela respirou fundo. Porque é assustador. Porque se eu admitir, se eu realmente deixar isso ser real, então... Então o quê? Então eu não vou conseguir sair daqui quando o ano acabar. Silêncio. Henrique soltou a mão dela. Se afastou. Ficou de costas olhando para a janela do escritório. Você ainda está planejando sair? Não era pergunta. Eu não sei. Isabela admitiu. Minha vida é em Lisboa. Meus clientes, meus projetos, minha carreira. E eu? Henrique se virou. Onde eu fico nisso? Você fica aqui, cuidando da fazenda. Sozinho. Você sempre cuidou sozinho. Porra, Isabela. Ele passou as mãos pelo cabelo, frustrando. Você realmente não entendeu nada, né? Entendi o quê? Que eu não quero essa fazenda sem você. Ele se aproximou. Eu não quero 50 milhões, não quero café premiado, não quero nada se significar ficar aqui sozinho de novo. As palavras atingiram Isabela como um soco. Henrique. Não, deixa eu terminar.
Ele estava perto demais agora. Eu passei 8 anos te esperando voltar. 8 anos vendo suas fotos no Instagram, suas matérias em revista, seus prêmios. Te vendo ser brilhante longe daqui. Eu não sabia que você... E quando você voltou, quando soube do testamento, eu pensei, talvez dessa vez ela fique. Talvez dessa vez eu tenha coragem de falar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. Mas você ainda quer ir embora. Henrique terminou, voz quebrando. Mesmo depois de tudo. Eu não disse isso. Você não precisa. Ele se afastou. Eu vejo. No jeito que você fala dos projetos em Lisboa. No jeito que olha para os e-mails dos clientes. Você sente falta de lá. Eu sinto. Mas não é o suficiente para ficar. Não é sobre isso. Então sobre o que é? Isabela se levantou. Caminhou até ele. Segurou o rosto dele com as 2 mãos. É sobre ter medo. Ela disse. Medo de que se eu ficar, se eu apostar nisso, você vai perceber que eu não sou o suficiente. Que sou só a neta mimada que fugiu daqui por 8 anos. Que não sei nada sobre café, sobre terra, sobre qualquer coisa que importa para você. Henrique cobriu as mãos dela com as dele. Você acha mesmo que eu ligo para isso? Você devia. Pois eu não ligo. Ele a puxou mais perto. Eu ligo que você ri das minhas piadas ruins. Que você aprendeu a fazer aquele pão de queijo que eu amo. Que você levanta às 4:30 da manhã só para tomar café comigo mesmo quando tá morrendo de sono. Henrique, eu ligo que você é teimosa e briguenta e impossível. Porque eu também sou. E a gente combina de um jeito que não devia fazer sentido, mas faz. Isabela fechou os olhos. Eu tô com medo. Eu sei. Eu também. Ele encostou a testa na dela. Mas seu avô estava certo. A gente não pode deixar o medo ganhar. E se a gente tentar e não funcionar? E se a gente não tentar e passar o resto da vida se perguntando? Ela abriu os olhos. Henrique estava olhando para ela como se ela fosse a única coisa que importava no mundo. Fica. Ele sussurrou. Não pelos 12 meses do testamento. Não pelo dinheiro. Fica porque você quer. Porque aqui é seu lugar. Porque eu... Ele respirou fundo. Porque eu te amo. O mundo parou. Isabela tinha certeza que tinha ouvido errado. O quê? Eu te amo. Henrique sorriu. Triste. Vulnerável. Sempre amei. Desde o primeiro dia. E se você for embora no fim do ano, eu vou entender. Mas antes que vá, eu preciso que você saiba. Isabela não pensou. Só agiu. Puxou ele para um beijo. Urgente. Desesperado. Cheio de todas as palavras que ela não conseguia dizer. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Eu também. Ela sussurrou. Eu também te amo. Henrique a abraçou. Forte. Como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer. Então fica. Ele disse contra o cabelo dela. Por favor. Isabela não respondeu. Não ainda. Porque parte dela ainda tinha medo. Mas outra parte, a parte que acordava feliz toda manhã, que ria das piadas ruins do Henrique, que se sentia em casa pela primeira vez em 8 anos, essa parte estava dizendo sim, dizendo que valia a pena arriscar, dizendo que talvez, só talvez, ela já tivesse escolhido sem perceber. A notícia explodiu 3 dias depois. Dr. Meirelles vazou os documentos, o teste de DNA, as fotos, as cartas. Não para a mídia, para Verônica, com uma carta simples. Conteste de novo e eu processo por calúnia. Atenciosamente, Dr. Meirelles. Verônica não contestou. Na verdade, ela desapareceu. Deletou o Instagram. Tirou o telefone do gancho. Sumiu da cidade. Mas a cidade não esqueceu. Em 3 dias, todo São Lourenço sabia. João Santos tinha filho secreto. Henrique Almeida não era empregado. Era herdeiro legítimo. E todo mundo tinha opinião. Sempre soube que tinha algo estranho. João era bom homem. Fez o certo no final. Aquela Isabela deve estar feliz. Casou com um milionário. Será que o casamento é real ou só por dinheiro? As fofocas chegavam em ondas. Na padaria. No mercado. Na missa de domingo que Isabela tentou assistir e saiu no meio porque não aguentava os olhares. Henrique lidava melhor. Ou fingia lidar. Ele continuava trabalhando. Continuava sorrindo para os visitantes da fazenda. Continuava fingindo que as fofocas não importavam. Mas Isabela via. Via como ele ficava tenso quando alguém mencionava o avô. Como ele evitava ir à cidade. Como ele checava o celular compulsivamente esperando mais ataques. Você tá bem?
Ela perguntou numa noite, após jantar silencioso. Henrique estava na varanda, olhando os cafezais. Lua cheia, iluminando tudo. Tô. Mentiroso. Ele sorriu sem humor. Tô lidando. Isabela se aproximou, abraçou ele por trás, encostou o rosto nas costas dele. Você não precisa lidar sozinho. Não é sobre mim. Henrique cobriu as mãos dela com as dele. É sobre você. Você não merecia passar por isso. Pela fofoca, pelos olhares, pelo julgamento. Henrique, eu devia ter pensado nisso antes de te pedir para ficar. Antes de... Ele parou. Antes de o quê? Ele se virou no abraço dela, segurou o rosto dela com as mãos. Antes de te fazer amar alguém que carrega bagagem demais. Isabela segurou os pulsos dele. Você não me fez nada. Eu escolhi. Você não escolheu isso. Ele gesticulou vagamente. Isso, o escândalo, as fofocas, a humilhação pública. Não é humilhação. É só gente sendo gente. Isabela deu um sorriso triste. Eles vão cansar. Vão achar outro escândalo para fofocar. E se não cansar, então a gente aguenta. Juntos. Henrique a puxou para um abraço. Apertado. Desesperado. Eu não mereço você. Ele murmurou. Cala a boca. Isabela enterrou o rosto no pescoço dele. Você merece o mundo. Eles ficaram assim por um tempo. Até o celular de Isabela tocar. Ela atendeu sem olhar o número. Alô? Isabela Santos? Voz de mulher. Profissional. Desconhecida. Sim, meu nome é Patrícia Moretti. Sou do jornal Estado de Minas. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu casamento com Henrique Almeida e a recente revelação sobre a paternidade de João Santos. Isabela desligou. O celular tocou de novo. Desligou. De novo. De novo. Merda. Ela desligou o celular completamente. Imprensa. Já era esperado. Henrique pegou o celular dela, tirando a bateria. Vou fazer o mesmo com o meu. Eles ficaram incomunicáveis por 2 dias. Mas a imprensa não desistiu. No terceiro dia, um repórter apareceu na fazenda. Câmera, microfone, perguntas gritadas. Henrique o expulsou. 2 mais apareceram no dia seguinte. E mais 3 no outro. A gente precisa fazer alguma coisa, Isabela disse, após expulsar o 5º repórter da semana. Eles não vão parar. O que você sugere? Henrique estava limpando o rifle que usava para espantar onças. Não para atirar, só para intimidar. Entrevista coletiva? Talvez. Ele parou de limpar. Você tá falando sério? Tô. Isabela se sentou em frente dele. Se a gente não falar, eles vão inventar. Vão criar narrativa. Vão distorcer tudo. E se a gente falar? A gente controla a narrativa. Henrique considerou. Largou o rifle. Olhou para ela com aquela intensidade que fazia o estômago de Isabela revirar. Você tem certeza? Porque uma vez que a gente falar, não tem volta. Nossa vida vira pública. Para sempre. Nossa vida já é pública. Isabela pegou a mão dele. Pelo menos assim a gente conta nossa versão. Tá bom. Ele apertou a mão dela. A gente fala. Mas juntos, e só uma vez. Combinado. A entrevista foi agendada para sábado. Jornal local, repórter conhecido. Nada de câmeras, só gravador de áudio e algumas fotos. Isabela escolheu vestido simples, jeans, blusa branca, sem maquiagem excessiva, natural. Henrique usou o que sempre usava, jeans, camisa, botas. Eles se sentaram na varanda da casa grande, de mãos dadas. O repórter chegou pontualmente. Homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhos gentis. Obrigado por aceitarem, ele disse montando o equipamento. Sei que esse momento é difícil. É, Henrique respondeu. Mas necessário. Posso começar? Isabela e Henrique se olharam, acenam. Primeira pergunta. O casamento de vocês foi arranjado por causa da herança? Isabela respirou fundo. Foi e não foi. Meu avô colocou a cláusula no testamento, sim. Mas... Ela olhou para Henrique. Ele sabia de algo que a gente ainda não sabia. O quê? Que a gente se amava. Mesmo antes de admitir para nós mesmos. O repórter anotou. Olhou para Henrique. E você, Henrique? Como foi descobrir que era filho de João Santos? Henrique demorou para responder. Isabela apertou a mão dele. Foi... libertador. Ele disse finalmente. Passei 32 anos achando que era só o filho da empregada. Que não merecia nada. Que tudo que eu tinha era por pena. E agora? Agora eu sei a verdade. E a verdade é que meu pai me amou.
que ele fez tudo o que podia dentro das circunstâncias, e que ele quis corrigir isso antes de morrer. Mas ele escondeu de todo mundo. Ele protegeu minha mãe. Henrique olhou direto para o repórter. Na época, uma mulher solteira com filho enfrentaria preconceito terrível. Meu pai garantiu que ela tivesse emprego, casa, dignidade, e me criou como filho mesmo sem poder assumir publicamente. E a senhora Isabela? Como lida com a revelação? Com alívio. Ela sorriu. Porque agora eu entendo por que meu avô fez o que fez. Não foi loucura. Foi amor. Foi justiça. Mas e o casamento? Vocês vão continuar juntos? Isabela olhou para Henrique. Ele olhou de volta. E naquele olhar tinha tudo. Sim, ela disse. Porque o casamento deixou de ser sobre testamento há muito tempo. Quando? Desde o primeiro dia. Henrique sorriu. A gente só foi idiota demais para perceber. O repórter sorriu também. Fez mais perguntas. Sobre a fazenda. Sobre planos futuros. Sobre o legado de João Santos. Isabela e Henrique responderam. Honestos. Abertos. Vulneráveis. Quando terminou, o repórter desligou o gravador. Posso falar off the record? Ele perguntou. Claro. Vocês são corajosos. E seu avô era sábio. Ele sabia exatamente o que fazia. A gente está começando a perceber isso. Isabela disse. O repórter foi embora. A matéria saiu no domingo. Manchete. Amor, herança e verdade. A história real por trás do testamento de João Santos. Foi gentil. Foi justa. Foi verdadeira. E pela primeira vez em semanas, Isabela respirou aliviada. Acabou. Ela disse, lendo a matéria no tablet. Henrique estava deitado ao lado dela na cama. Pela primeira vez, ele tinha dormido no quarto dela. Não tinham feito nada. Só dormiram. Abraçados. Ainda falta. Ele disse. O quê? 7 meses. Até completar o ano do testamento. Isabela largou o tablet. Se virou para encará-lo. E depois? Depois você decide. Ficar ou voltar para Lisboa. E você? Eu fico aqui. É onde eu pertenço. Isabela mordeu o lábio. E se eu pedir para você ir comigo? Henrique se sentou. O quê? Se eu voltar, você viria? Ele ficou quieto por tanto tempo que Isabela pensou que não fosse responder. Não. Ele disse finalmente. As palavras doeram mais do que Isabela esperava. Por quê? Porque essa fazenda não é só minha. É do meu pai. Da minha mãe. De todos que trabalharam aqui. Henrique olhou pela janela. Eu não posso abandonar isso. Mesmo por mim? Ele olhou de volta para ela. Olhos tristes. Você não devia ter que escolher entre sua carreira e eu. E eu não devia ter que escolher entre a fazenda e você. Mas se for preciso. Então... Ele respirou fundo. Então cada um segue seu caminho. E a gente agradece pelo tempo que teve. Isabela sentiu lágrimas queimarem. Isso é uma despedida? Não. Henrique a puxou para um abraço. É uma promessa de que eu vou te apoiar. Não importa o que você decidir. Mesmo se significar te perder. Mesmo assim. Isabela chorou. Silenciosamente. Molhando a camisa dele. E Henrique segurou. Forte. Como se pudesse mantê-la ali pela força do abraço. Mas ambos sabiam. Sabiam que a decisão estava chegando. E que nenhum dos dois estava pronto. Maio chegou com chuvas fortes. Chuvas que lavavam a terra vermelha, enchiam os riachos, faziam os cafezais brilharem verde vivo. A fazenda nunca tinha estado tão bonita. Isabela tinha começado o projeto novo. Redesenhar a casa de visitantes. Transformar em espaço mais moderno, mais acolhedor. Ela trabalhava no computador durante o dia, esboçava à noite, mostrava para Henrique toda a atualização. Ele adorava. Adorava vê-la animada, vê-la criando, vê-la pertencendo, mas tinha sombra, sombra de Lisboa. De e-mails de clientes antigos. De propostas de projetos grandes que Isabela recusava com ainda não posso. Ainda não. Mas um dia poderia. E Henrique via isso. Via nos olhos dela quando lia os e-mails. Via na forma como ela suspirava olhando fotos antigas de projetos europeus. Ela sentia falta. E ele não podia competir com isso. Você precisa me contar uma coisa, Fernanda disse, aparecendo na fazenda numa tarde de sexta. Henrique estava no barracão organizando sacas de café. Isabela estava na casa desenhando. Sobre? Ele perguntou sem parar de trabalhar. Sobre quando você vai parar de fingir que tá tudo bem. Henrique parou, olhou para ela. Tá tudo bem. Mentira.
Fernanda cruzou os braços. Você tá miserável, e ela também. Eu vejo quando venho aqui. Vocês se amam, mas estão apavorados demais para admitir que isso não vai funcionar. Você não sabe do que tá falando. Não? Ela se aproximou. Henrique, você é meu melhor amigo há 20 anos. Eu te conheço. E sei quando você tá se sacrificando de novo. Não é sacrifício. É. Você tá segurando ela aqui porque tem medo de que se deixar ir, ela nunca volte. As palavras atingiram fundo. Porque era verdade. E se for verdade? Henrique murmurou. E se eu deixar ela ir e ela não voltar? Então pelo menos ela foi feliz. Livre, escolhendo. Fernanda segurou o braço dele. Não faça com ela o que João fez com sua mãe. Não faça ela se sentir presa. Ela não tá presa. Não? Então por que ela recusa todo o projeto que aparece? Por que ela diz ainda não? Fernanda apertou o braço dele. Ela tá esperando você dar permissão, Henrique. Permissão para viver a vida dela. Henrique cobriu o rosto com as mãos. O que eu faço? Deixa ela ir. E torce para que ela volte. Henrique não falou sobre a conversa com Fernanda. Mas mudou. Parou de evitar conversas sobre Lisboa. Começou a perguntar sobre projetos antigos. Mostrou interesse nos e-mails que Isabela recebia. Você devia aceitar. Ele disse numa noite, após ela recusar mais uma proposta de projeto em Paris. Aceitar o quê? O projeto, em Paris. Parece interessante. Isabela olhou para ele, confusa. Mas eu não posso. A gente tem acordo. 12 meses aqui. Faltam 5 meses. Henrique pegou a mão dela. E eu liberto você do acordo. O quê? Se você quiser ir, se quiser voltar para sua carreira, fazer seus projetos, eu não vou segurar. Isabela puxou a mão de volta. Você tá me mandando embora? Não, eu tô te liberando. É a mesma coisa. Não é. Henrique se levantou. Mandar embora é quando você não quer a pessoa aqui. Libertar é quando você ama tanto que deixa escolher. Lágrimas encheram os olhos de Isabela. Não faz isso. Fazer o quê? Não finge que tá sendo nobre quando você só tá com medo. Ela se levantou também. Você tá me empurrando porque tem medo de que eu vá embora por conta própria. E você não vai? Não sei. Exatamente. Henrique passou as mãos pelo cabelo. Você não sabe, porque você não teve chance de escolher de verdade. Você veio por causa do testamento. Ficou por causa da obrigação. E agora tá aqui por quê? Porque eu te amo. Silêncio. A frase ecoou pela sala. Isabela cobriu a boca, como se pudesse pegar as palavras de volta. Mas era tarde. Henrique a olhava com expressão que ela não conseguia decifrar. Você me ama. Ele repetiu. Sim. Mas você também ama sua carreira. Sim. E um dia você vai ter que escolher. Isabela não respondeu. Porque ele estava certo. Então escolhe agora. Henrique disse. Escolhe antes que seja tarde demais. Antes que a gente esteja velho demais e arrependidos demais para recomeçar. Por que você está fazendo isso? Porque eu não quero que você fique e depois se arrependa. Ele se aproximou. Não quero que daqui a 10 anos você olhe para essa fazenda e sinta que perdeu sua vida. Que abriu mão dos seus sonhos. Que ficou presa. Eu não me sinto presa. Ainda não. Mas vai se sentir. Você não sabe disso. Sei. Henrique tocou o rosto dela. Porque eu vi acontecer com minha mãe. Ela amou meu pai. Mas odiou a situação. Odiou ficar escondida. Odiou não ter escolhas. E no final ela morreu se perguntando, e se? Eu não sou sua mãe. Não. Você é mais forte que ela. Mais brilhante. Mais livre. Ele a beijou na testa. E eu te amo demais para ser a pessoa que apaga isso. Isabela chorou, silenciosamente. E Henrique segurou. Uma última vez. Vai, ele sussurrou. Vai fazer seus projetos. Vai ser brilhante. E se um dia você sentir falta dessa fazenda, eu ainda vou estar aqui. Henrique. Mas não volta por mim. Volta por você. Porque você quer. Porque aqui é seu lugar. Ele se afastou. Caminhou até a porta. Parou. Os 5 meses que faltam, considere cumpridos. Eu assino o que for preciso. A fazenda é sua. E minha. Não importa onde você esteja. E ele saiu. Deixou Isabela ali. Sozinha. Com uma escolha que ela não queria fazer. Isabela passou 3 dias em silêncio. Comia no quarto. Trabalhava no quarto. Evitava Henrique. Porque ela sabia. Sabia que ele estava certo. Que ela eventualmente ia se arrepender. Ia olhar para trás e pensar em tudo que deixou para trás. Mas também sabia que ia se arrepender de perder ele. No 4º dia, tomou decisão. Empacotou as malas.
Ligou para o aeroporto. Comprou passagem para Lisboa. Desceu as escadas com a mala. Henrique estava na cozinha, tomando café. Ele olhou para ela. Viu a mala. Não disse nada. Eu vou. Isabela disse. Eu sei. Não porque você mandou. Porque eu preciso. Eu sei. Ela se aproximou. Largou a mala. Segurou o rosto dele. Eu te amo. Isso não muda. Eu sei. Ele beijou a palma da mão dela. E eu te amo. Isso também não muda. Mas você precisa ir. E eu preciso deixar. Isabela beijou ele. Longo, demorado, desesperado. Um beijo de despedida. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Se eu voltar, ela começou. Quando você voltar, Henrique corrigiu. Quando eu voltar, você vai estar aqui? Sempre. Ele encostou a testa na dela. Eu prometo. Isabela pegou a mala. Caminhou até a porta. Parou. Olhou para trás uma última vez. Henrique estava parado no meio da cozinha, de braços cruzados, olhos vermelhos, mas sorrindo. Sorrindo porque ele estava deixando ela escolher. E isso era amor. Isabela saiu. Entrou na caminhonete. Dirigiu para o aeroporto. E com cada quilômetro sentiu o coração ficando mais pesado. Mas continuou. Porque ele tinha razão. Ela precisava escolher. Livremente. Sem pressão. Sem culpa. Só não esperava que a escolha fosse doer tanto. Lisboa estava exatamente como ela lembrava. Ruas de paralelepípedo. Bondinhos amarelos. Cheiro de bacalhau e pastéis de nata. Sol refletindo no Tejo. Isabela voltou para o apartamento que tinha alugado por 8 anos. Pequeno. Funcional. Vazio. Abriu as malas. Ligou o computador. Aceitou 3 projetos que estavam esperando. Voltou ao trabalho. E tentou não pensar na fazenda, nos cafezais, na varanda, no cheiro de café fresco pela manhã, em Henrique. Foi impossível. Ele estava em tudo. No jeito que o sol entrava pela janela, na música que tocava no rádio, nos sonhos dela toda a noite. Isabela trabalhava, desenhava, criava, mas não estava feliz. 2 meses depois, ela entendeu. Estava no escritório de um cliente, apresentando projeto de hotel de luxo em Cascais. Projeto lindo, inovador, que ia ganhar prêmios. E ela não sentia nada, nenhuma emoção, nenhuma satisfação, nenhuma alegria. Só vazio. Senhora Santos? O cliente chamou. Tudo bem? Isabela olhou para ele, depois para os desenhos na mesa, depois para fora da janela. E percebeu. Ela não pertencia ali. Não mais. Seu lugar era em outra fazenda, em outra casa, com outro homem. Com Henrique. Desculpa, ela disse se levantando. Eu preciso ir. Mas a reunião, meu sócio termina. Ela já estava na porta. Desculpa. Correu. Para casa. Empacotou tudo que importava. Vendeu o apartamento em 3 dias. Liquidou os contratos. E comprou passagem de volta. Para o Brasil. Para São Lourenço. Para casa. Isabela chegou na fazenda numa tarde de julho. Táxi a deixou no portão. Ela arrastou as malas pelo caminho de pedras. A casa estava diferente. Jardim mais bonito. Pinturas novas. Reformas pequenas. Henrique tinha continuado cuidando. Mesmo sozinho. Ela subiu os degraus da varanda. Parou na porta. Respirou fundo. E entrou. A casa estava em silêncio. Nenhum sinal de Henrique. Talvez ele estivesse nos cafezais. Isabela largou as malas. Caminhou até a cozinha. Tinha café fresco na garrafa térmica. 2 copos limpos no escorredor. 2. Como se ele soubesse que ela ia voltar. Ela encheu um copo. Tomou um longo gole. Café bom. Do jeito que só Henrique sabia fazer. Você voltou cedo. Isabela se virou. Henrique estava parado na porta. Suado. Sujo de terra. Botas enlameadas. Barba mais comprida. Mas sorrindo. Sorrindo como se ela nunca tivesse saído. Você sabia que eu ia voltar. Ela acusou. Sabia. Como? Porque você é teimosa. E briguenta. E não desiste de nada. Ele se aproximou. Especialmente de mim. Isabela largou o copo. Correu. Pulou nele. Henrique a pegou. Segurou. Girou. E beijou. Beijaram como se fossem morrer. Como se fossem se quebrar. Como se fossem se dissolver um no outro. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Eu tentei. Isabela disse. Tentei ficar lá. Tentei continuar como se nada tivesse mudado. E tudo tinha mudado. Ela segurou o rosto dele.
porque você mudou tudo. E eu não quero uma vida que não tem você nela. Mesmo que signifique abrir mão da sua carreira, não vou abrir mão. Isabela sorriu. Vou adaptar. Trabalhar daqui. Fazer projetos brasileiros. Projetos rurais. Projetos que importam. Tem certeza? Absoluta. Ela o beijou de novo. Porque meu lugar é aqui, com você. Sempre foi. Henrique a abraçou, forte, como se nunca fosse soltar. Bem-vinda para casa. Ele sussurrou. E Isabela sentiu paz. Pela primeira vez em 8 anos, ela estava em casa. A casa grande estava cheia. Cheia de risadas, de vozes, de vida. Isabela sabia que ia ser assim quando aceitou fazer a festa de aniversário de 5 anos dos gêmeos ali. Mas mesmo assim, não estava preparada para o caos. Mãe! João correu até ela, camiseta suja de bolo. Miguel disse que eu não posso ter 2 pedaços. Porque você já comeu 3. Miguel gritou de longe, igualmente sujo. Isabela se ajoelhou, limpando o rosto do filho com guardanapo. João, seu irmão tem razão. 3 pedaços é suficiente. Mas eu ainda tô com fome. Então come cenoura. Henrique apareceu, levantando o menino no ar. Cenoura não vai te dar dor de barriga. João riu, tentando escapar. Henrique o girou 3 vezes antes de colocar de volta no chão. O menino saiu correndo de volta para os amigos. Você criou monstros, Isabela disse se levantando. Nós criamos. Henrique a puxou para um beijo. E eles são perfeitos. Estão destruindo a casa. A casa aguenta. Isabela sorriu. Apoiou a cabeça no ombro dele. Olhou ao redor. A sala estava decorada com balões azuis e verdes. A mesa transbordava de bolo, salgados, doces. Crianças corriam em todas as direções. Adultos conversavam na varanda. Fernanda estava lá, grávida de 6 meses, rindo com o marido. Dr. Meireles tinha vindo também, aposentado mas sempre presente. Alguns trabalhadores da fazenda. Vizinhos, amigos, família. Você se arrepende? Henrique perguntou baixo. De quê? De ter ficado. De ter aberto mão de Lisboa. De ter escolhido isso. Isabela se afastou para olhar nos olhos dele. Nem um segundo. Nem quando os gêmeos acordam às 5 da manhã. Nem aí. Nem quando a casa tá um caos. Especialmente aí. Ela o beijou. Porque esse caos é nosso. E é perfeito. Henrique sorriu. Aquele sorriso torto que Isabela amava desde sempre. Eu te amo. Ele disse. Eu sei. Ela tocou o relógio de bolso que ele carregava. O relógio do avô. E vovô também sabia. Henrique cobriu a mão dela com a dele. Ele teria adorado conhecer os meninos. Ele conhece. Isabela olhou para João e Miguel brincando. Olha nos olhos deles. Tem João Santos ali. Era verdade. Os gêmeos tinham herdado os olhos castanhos escuros do avô. E a teimosia também. Vem. Henrique a puxou pela mão. Quero te mostrar uma coisa. Eles saíram pela porta dos fundos. Caminharam até o cafezal. O sol estava começando a se pôr, tingindo tudo de dourado. Henrique parou em frente a uma placa nova. Madeira envernizada. Letras entalhadas à mão. Centro João Santos de Agricultura Familiar. Em memória do homem que acreditou que terra sem gente não vale nada. Inaugurado em 15 de julho de 2031. Isabela leu, releu. Sentiu lágrimas queimarem. Você construiu. A gente construiu. Henrique apontou para o prédio ao lado. 2.000 metros quadrados. Sala de aula, laboratório, biblioteca. Para ensinar crianças da região sobre agricultura sustentável. Henrique. Abre na semana que vem. 15 alunos na primeira turma. Ele olhou para ela. Foi ideia sua. Lembra? Há 3 anos. Você disse que a gente devia retribuir. Isabela lembrava. Uma conversa tarde da noite. Depois que os gêmeos dormiram. Falando sobre legado. Sobre impacto. Sobre fazer diferença. Eu não sabia que você tinha levado a sério. Eu levo tudo que você diz a sério. Ele a puxou para um abraço. Você mudou essa fazenda, Isa. Mudou tudo. Nós mudamos. Juntos. Eles ficaram ali, olhando o pôr do sol, ouvindo o som da festa lá atrás. Isabela pensou em tudo. Em Lisboa, no testamento, na decisão impossível, na volta, nos 5 anos que seguiram. Não foi fácil. Tiveram discussões, noites em claro, momentos de dúvida, mas valeu. Cada segundo valeu. Mãe! Pai! Miguel apareceu correndo. Vovó Fernanda disse que tem presente surpresa. Vovó?
Isabela arqueou uma sobrancelha para Henrique. Ela insistiu. Disse que é honorário. Isabela riu. Pegou a mão de Henrique com uma mão, de Miguel com a outra, e voltaram para casa. Para o caos, para a bagunça, para o amor, para o lugar onde sempre pertenceram. Fim. 5 anos depois do casamento impossível, Isabela acordava toda manhã com um sorriso no rosto. Não porque tudo era perfeito, mas porque era real. A fazenda prosperava. O Centro João Santos ensinava agricultura para centenas de crianças. Os gêmeos cresciam rápido demais. Henrique continuava acordando às 5 da manhã para cuidar dos cafezais. E Isabela? Isabela desenhava, criava, construía, mas agora construía casa, família, legado. E quando olhava para trás, para a garota que fugiu aos 20 anos, para a mulher que voltou aos 28, para a esposa e mãe que se tornou, só conseguia pensar uma coisa: obrigada, vovô, por ter sido louco o suficiente para ver o que ela não via, por ter amado o suficiente para arriscar, por ter deixado um testamento que não era sobre dinheiro, era sobre amor, era sobre casa, era sobre encontrar seu lugar no mundo. E Isabela tinha encontrado o dela. Nos cafezais de São Lourenço, na casa grande que cheirava a café e lavanda, nos olhos castanhos do homem que ela tentou odiar, mas acabou amando. Em Henrique. Em casa. Para sempre.